Então, eu entendo que a igreja brasileira hoje ela passa por um momento de relativa crise na sua espiritualidade e muito dessa crise vem de uma falta de confiança clara e de uma explicação clara sobre o que é o Evangelho. As pessoas perdem um pouco a noção na atual conjuntura da igreja evangélica de que cristãos se relacionam com Deus pelos méritos de Jesus. Isso não é muito claro, parece óbvio, mas não é muito claro. Em termos práticos, as pessoas acabam operando como se Deus ainda dependesse de alguma coisa que elas podem fazer. Deus não depende das nossas obras. As nossas obras são uma resposta à obra de Jesus. Então, o que eu percebo é que muito da espiritualidade, do modo como as pessoas se relacionam com Cristo ou com Deus, está fragilizado por falta do próprio Evangelho. A gente acha sempre que o Evangelho é alguma coisa que é para o não cristão. E depois que a gente se torna cristão, a gente dá conta da nossa vida. Não dá. Cristãos precisam de sempre lembrar o que Deus fez por eles na cruz, pela ressurreição. Cristãos precisam sempre renovar a sua confiança na obra justificadora de Cristo. Cristãos precisam sempre ser iluminados a respeito da sua própria fragilidade e da necessidade de uma permanente confiança nos méritos de Cristo. Então, se existe uma fragmentação na espiritualidade cristã hoje, na devoção cristã, se deve muito nisso. Em termos básicos, se deve a essa falta de confiança plena, inteira, do cristão ao próprio senhorio de Jesus. A gente precisa primeiro, aí uma responsabilidade que eu chamo para nós pastores. Nós pastores precisamos assumir uma responsabilidade autêntica, primeiro resgatar a noção do que é o ministério pastoral. Pastores precisam redescobrir o pastoreio. E precisam redescobrir o pastoreio a partir do Evangelho de Jesus. Muitos pastores acham que serão bons pastores ou melhores pastores se eles, por exemplo, assumirem para si a responsabilidade da transformação das pessoas. E por incrível que pareça, não é isso. O pastor tem que entender que o maior interessado na transformação das suas ovelhas e na transformação da vida das suas ovelhas é o próprio Cristo. Então, quando um pastor faz o seu trabalho pastoral, ele tem que fazer o seu trabalho pastoral a partir de Jesus. Ele tem que entender que quando ele vai para o gabinete, Jesus está entre ele e a ovelha. Quando o pastor vai para o púlpito, Cristo está entre ele e as pessoas. Cristo é o maior interessado no sucesso da evangelização, no sucesso da vida comunitária e por aí vai. O problema é quando nós pastores caímos na armadilha de enfraquecer essa centralidade de Cristo e aí a gente começa a criar um fardo ou criar uma tensão como se tudo dependesse da gente. Não, depende de Jesus. O nosso trabalho tem que ser um trabalho em Cristo, nunca fora dele, nunca à margem de Cristo. Então, o pastor tem que assumir essa responsabilidade. Depois que ele assume essa responsabilidade, pastores precisam ter um alto compromisso de serem fundamentalmente evangélicos nesse sentido. Evangélicos em que sentido? Sentido de serem comprometidos com o Evangelho. Então, o nosso púlpito tem que falar sempre de Cristo, as nossas aulas precisam falar de Cristo, a gente tem que sempre mostrar a relação de Cristo com as coisas reais da vida, e Cristo tem que estar lá, permeando tudo que nós ensinamos, falamos, divulgamos, pastoreamos, discipulamos, tudo tem que orbitar ao redor do Evangelho. A igreja precisa ser saturada do Evangelho, a gente nunca pode desistir de fazer isso, achar que a gente está sendo repetitivo, entediante. O Evangelho não é repetitivo e ele não é entediante. A gente tem que explorar todas as cores possíveis do Evangelho e como o Evangelho realmente tem esse potencial de transformação da nossa comunidade.